Agora é a vez a gente ir para Curitiba, falar com a nossa redação lá na capital do Paraná, falar com a Fabiana Vantucci. Bom dia, Fabi. A gente acompanhou desde a semana passada a massa de ar polar derrubou a temperatura. Eu fiquei debaixo do cobertor até nesse final de semana aí, feriado. E aí eu imagino que o frio é muito maior. A gente já sabe que em Curitiba o frio é muito maior. Continua frio por aí? Continua assim, Gustavo. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa foi a primeira onda de frio mais intensa que chegou ao Paraná. Foram registradas até temperaturas negativas em algumas cidades do estado, como, por exemplo, em General Carneiro e São Miguel do Sul. E já que o frio vai continuar por aqui, o jeito é buscar algumas alternativas para se esquentar. Márcia é bancária e está de férias. Ela aproveitou que a temperatura caiu para tomar um quentão e esquentar o corpo neste café no Largo da Ordem, em Curitiba. A receita é essa daqui: cravo, canela, gengibre, um bom vinho e também cachaça. Olha que esquenta mesmo. Depois do quentão, chegou outro pedido: uma deliciosa polenta cremosa com cebola frita crocante e um molho de linguiça Blumenau. Estou tomando quentão para esquentar. Eu gosto de quentão, gosto de comidas, né, mais quentes no inverno, como sopa, caldo de feijão, polenta. Então, e hoje eu estou no quentãozinho. Tá servido? O dono do local afirma que é preciso ter um cardápio como este para atender o cliente quando a temperatura cai. Então a gente traz um cardápio que se adequa um pouco mais a esse momento, que é o outono e o inverno, e são opções que estão dentro da nossa própria cultura, seja a polenta cremosa, seja o quentão, seja o caldinho de feijão, que vem completar o nosso cardápio, que é principalmente de hot dogs e chopp, mas vem complementar para que possa atender a família inteira nesse período. As vendas aumentam consideravelmente. O quentão, feito só no frio, é bastante procurado. E nesta época, a polenta, que normalmente representa 10% das vendas, fica responsável por quase metade do faturamento. O quentão, por exemplo, a gente não tem ele no verão, então aumenta tudo que pode, né? Mas aumenta bastante a procura por bebida alcoólica, por exemplo, bebida que tenha, ou seja destilada, ou seja vinho, e o próprio quentão. Aumentam muito, e a mesma coisa a polenta, né? Se antes ela representa 10% do faturamento, agora passa a representar 40%, 45%. Além das comidas e bebidas, para se esquentar no frio, as pessoas também tiram os agasalhos do guarda-roupa e as temperaturas não devem subir logo. Os próximos dias em Curitiba devem ser gelados. As mínimas devem beirar os 5 graus e as máximas não devem ultrapassar os 20 graus. Segundo os meteorologistas do CIMEPAR, os próximos dias vão ser de poucas nuvens com uma baixa umidade no ar. A temperatura máxima vai ficar abaixo de 20, porque a presença dessa massa de ar ela acaba se impondo, né? Mesmo com sol, nós terminamos ficando com temperaturas mais baixas mesmo à tarde, né? Ou seja, com frio, o ar fica mais seco. Por isso, o recomendado também é beber muita água para se hidratar. Os índices de umidade relativa acabam ficando realmente baixos. Então, quem tem problema, quem é mais sensível à questão da diminuição da umidade, é lógico, né? Procurar ter esse tipo de comportamento, tomar um pouquinho mais de água, no caso. Todo mundo encontra um jeitinho aí para se esquentar. Olha, e hoje a temperatura subiu um pouquinho por aqui, mas continua bem frio, viu? Em Curitiba, a mínima registrada bem cedinho foi de 13 graus. No momento, temperatura de 15 e a máxima não passa de 21 graus. Gustavo? Nossa, mas na hora que você mostrou que o Julián mostrou aquela polenta, eu quase me matei aqui de vontade de comer essa polenta. Mas, Fabi, já que a gente está falando do frio, não é só coisa boa que o frio traz, né? A gente sabe que com as baixas temperaturas aumentam os casos de gripe. Por isso, a gente quer saber como é que está a vacinação contra a doença aí em Curitiba. Olha, Gustavo, a meta de vacinar 90% das pessoas que fazem parte dos grupos de risco chegou a 44% em Curitiba. Os idosos foram os que mais compareceram aos postos de saúde até agora para receber a dose contra a doença. Mas foram as mulheres que acabaram de ter filhos que mais se aproximaram da meta.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 178.644 pessoas que fazem parte dos grupos de risco foram imunizadas em 2 semanas de campanha. Do total da população de idosos, foram vacinados 53,3%. As mães que acabaram de ter filhos totalizam 78,1%. Já os outros grupos apresentam índices menores. 23.853 crianças tomaram a vacina, o que representa 23,5%. Já do total de gestantes, apenas 29,3% procuraram os postos de saúde até agora. Para o próximo dia 13, está marcada a mobilização nacional de vacinação contra a gripe para reforçar a importância da imunização. E nós sabemos que o processo de internação é difícil para qualquer pessoa. Para as crianças, então, é bem mais complicado. Por isso, os hospitais têm investido em atividades lúdicas para amenizar essa fase e provar que brincar faz bem à saúde dos pequenos. Dizem que em um hospital o clima é de depressão e angústia. Bom, no Pequeno Príncipe, em Curitiba, não é bem assim. Especializado em pediatria, o hospital tenta dar mais alegria aos pequenos pacientes através dos brinquedos e das brincadeiras. Trazer a infância junto e trazer algo que é sério para a criança é o brincar. Então, tudo tem que ser permeado por atividades lúdicas, ações lúdicas, para que a criança possa compreender de uma forma melhor o que se passa. Desperta aquela vitalidade que às vezes está um pouco amena, que está mais esquecida. A criança se reforça emocionalmente e ela vai ter mais confiança para continuar a jornada no hospital, né, para enfrentar as coisas que tem que enfrentar. Mas a brincadeira é apenas um dos benefícios que um espaço como este proporciona. Novas amizades e uma nova esperança também começa aqui. As crianças acabam se encontrando, os pais acabam se encontrando, trocam ideias, conhecem um ao outro. Existe uma questão muito importante que eu acho que é a solidariedade entre pais, que a gente percebe que às vezes é uma mãe de fora, uma mãe de Curitiba, que recebe em casa quando precisa outra mãe, porque conheceu aqui no hospital e conheceu nessa parte da brincadeira, porque aqui elas podem ficar um pouco mais relaxadas, porque a criança está brincando e está mais feliz, mais tranquila. Os pais também se fortalecem nas brinquedotecas. A Nadiege é um destes exemplos. Há 7 dias, sua filha Larissa está internada no hospital. E é aqui que as duas esquecem do problema. É algo assim, né, fundamental. Até mesmo nós, pais, sentamos, brincamos um pouco e acaba, né, esquecendo toda né, essa fase. Hoje o Hospital Pequeno Príncipe já conta com 400 voluntários e 5 brinquedotecas como esta aqui. E as crianças gostam tanto que algumas não querem nem voltar para casa. A Larissa amou o lugar e para ela o Pequeno Príncipe nem parece um hospital. Se eu soubesse, eu queria ter uma brinquedoteca em casa. Além das brinquedotecas, o hospital também tem outras atividades que ajudam os pequenos a ter mais força para lutar pela vida. E até aqui, o resultado é sensacional. Permite que as crianças tenham acesso a coisas que talvez não tenham diariamente. E às vezes você, através de uma aula, de uma oficina de música, de um teatro, você descobre talentos e eles querem levar adiante isso. Então a gente tenta encaminhar, mas muitos querem permanecer no hospital para continuar com isso sim. E agora uma última notícia. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, do Ministério Público Federal do Paraná, convocaram uma coletiva de imprensa nesta terça-feira. Não foram divulgados os detalhes até o momento, somente que será apresentada uma nova denúncia no âmbito da operação. A coletiva de imprensa começa daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, no auditório da Procuradoria da República no Paraná. E é claro que a nossa equipe de reportagem já está por lá e você vai conferir todas as informações ao longo da programação. E essas foram as notícias aqui do Paraná. Gustavo, volto com você aí no estúdio. Um bom trabalho a todos e a gente se vê daqui a pouquinho no Link Record News com mais destaques aqui do estado. Tá certo, Fabi. Um bom dia para você, um bom trabalho e um bom frio também para toda a turma aí de Curitiba.